Olá, Júlia, boa tarde, amigos do Giro do Meio-Dia. E ontem a Bolsa de Valores de São Paulo, nossa Bovespa, bateu o 14º recorde seguido, ou seja, a 14ª alta seguida, alcançando aí coisa de 155, 156 mil pontos. Subindo em dólar mais de 50% esse ano, em real a coisa chega a próximo dos 30%, ou seja, o fluxo do dinheiro internacional está vindo para o Brasil, está comprando as nossas empresas, está investindo no nosso país, ao contrário do que se especulava tempos atrás, de que o país iria ter problemas sérios no que diz respeito ao fluxo de investimentos estrangeiros. E isso está fazendo também com que o dólar volte a patamares que não se encontrava há alguns meses. Ontem fechou em 5,30, alguma coisa nesse sentido. Vamos lembrar de que nós estivemos com o dólar há tempos atrás acima dos 6,50, 6,40, e se dizia de que nós teríamos uma explosão da moeda estrangeira, do dólar principalmente, o que faria com que a nossa inflação também viesse a ser um problema muito sério. Ontem a gente teve o Boletim Focus, esperando um crescimento do PIB na ordem de 2,16%. A inflação esse ano ainda, segundo o Boletim Focus, deve ficar acima do teto da meta, está se prevendo alguma coisa em 4,9%. A Selic vai fechar ainda nos extraordinários 15%, essa coisa da Selic nesse patamar está muito mal explicada, tenho opinião de economistas em ambos os lados, mas gosto de ficar mais com aquela que considera um absurdo. Nós temos um juro real de 10% ao ano no Brasil, não existe paralelo no mundo, é a maior taxa de juro real do mundo, talvez percamos aí para a Rússia, que está em guerra, enfim, mas é extraordinário e inexplicável esse juro real que possibilita ao rentista e também ao sistema financeiro, aos nossos bancos, lucros extraordinários, um país que precisaria ter um pouquinho mais de distribuição de renda. Mas eu faço todo esse preâmbulo falando desses números da economia para que a gente tenha a noção de que não temos efetivamente uma crise econômica em andamento no Brasil. Podemos ter uma crise fiscal, é verdade, aquela velha história de que o governo deveria se conter no que diz respeito ao seu gasto, ficar dentro do que arrecada e até menos do que isso, ou seja, ser superavitário para poder investir na infraestrutura, investir no país, não usar os recursos que arrecada simplesmente para se manter, ou seja, o governo hoje tira dinheiro da sociedade só para manter a sua estrutura, que é absolutamente ineficiente. Mas, em suma, não vivemos uma crise econômica, vivemos um emprego quase que pleno, uma taxa aí de 5,6%, o menor da série histórica, desde que o CAGED começou a ser elaborado, isso lá nos idos de 2012, pelo IBGE, nunca tivemos uma taxa de desemprego tão baixa e temos outros índices que nos colocam numa possibilidade de vislumbrar um país melhor mais adiante. Agora, você imagina se nós tivéssemos governos mais eficientes, que efetivamente investissem na infraestrutura do país, porque é irrisório o que o Brasil investe em sua infraestrutura em relação ao PIB, se nós compararmos com outros países emergentes, com os BRICS, por exemplo, que investem coisa de 4%, 5% do seu produto interno bruto em infraestrutura. O Brasil não chega a 2%. O Brasil mal e mal consegue manter a sua infraestrutura, que dirá aumentá-la e proporcionar possibilidade de crescimento. Mas imagina se nós tivéssemos uma taxa de juro mais conservadora ou mais dentro da realidade, se nós tivéssemos um governo mais eficiente ou governos mais eficientes. Aqui não vai crítica a governo de plantão nenhum, porque todos nos últimos anos foram absolutamente ineficientes, e tivéssemos então uma máquina pública azeitada no sentido de transformar o país. Isso aqui é efetivamente um país com muito futuro, mas infelizmente já estou com quase 60 e escuto sempre aquela história de que somos o país do futuro. Quando será que esse futuro chegará? Um abraço a todos, ótima tarde de terça-feira, até amanhã.